Meu nome é Rodrigo Garcia, eu acho que algumas pessoas já me conhecem, né? Já participaram aqui com a gente, alguns webinars, né? Nossos podcasts também, acompanha a gente nas redes sociais. Eu sou hoje evangelista de produto aqui na Civortex, né? Adoto as tecnologias mais novas, né? Tento trazer para os nossos clientes e prospects as novidades do mercado, tentar mostrar como a gente consegue alavancar os negócios deles com a nossa tecnologia, tá bom? E eu trouxe aqui com a gente para trocar uma ideia hoje o Cleiton Campano, né? E ele é especialista em experiência do usuário aqui também na Civortex. Nosso tema de hoje, antes do Cleiton poder dar um bom dia também, se apresentar melhorzinho, né? É a inteligência artificial do hype, né? Da expectativa que o mercado tem até o que realmente funciona, né? Por que que a gente discutiu muito aqui internamente na Civortex? Por que trazer esse tema hoje, né? Para trocar essa ideia aí com vocês, tá? Tentar passar a nossa experiência, né? Quando a gente fala de hype, a gente realmente ouve muita notícia, às vezes lê somente o enunciado, né? Muita história, né? Então existe realmente vou chamar até de fantasia do que pode ser feito, né? Hoje com a inteligência artificial dentro dos negócios, né? De cada empresa, né? E o pessoal realmente cria uma expectativa, mas na verdade nem tudo dá certo, nem tudo traz realmente o benefício esperado, né? E desenvolvendo projetos aqui também com nossos clientes, né? E prospects, nós vemos que projetos que existe até uma eficiência muito grande com ganhos quantitativos e qualitativos, mas nem sempre o benefício ele realmente cobre todo o investimento que foi feito, né? Então, realmente a ideia é aterrissar todo mundo, saber o que pode ser feito, né? Tem muita coisa legal que dá para ser feito, mas realmente ter aí a visão de um plano de negócio de quais são os benefícios que eu vou colher e qual investimento eu tenho que realmente fazer, né? O Clayton também vai nos ajudar bastante a entender que a inteligência artificial ela não é uma coisa tão simples assim, né? Apesar de que o pessoal, Rodrigo, não é só sair utilizando, perguntando, trocando ideia, escrevendo prompts. Não é bem assim, né? Existem várias técnicas, existe vários profissionais, né? Cientistas de dados, né? Engenheiros de prompt envolvidos num processo para realmente colher a eficiência que hoje essa tecnologia, né? De ponta pode nos fornecer. E aí eu deixo com vocês, né, o nosso também especialista em IA, o Cleiton Campano, se você puder se apresentar, meu amigo, já deixo a Opa, palavra com você. perfeito, Garcia. Obrigado, obrigado, pessoal, pelo convite e principalmente obrigado por vocês dedicarem o tempo de vocês para estarem aqui conosco, né? Principalmente nesse momento, né, que a gente tem tanta coisa sendo produzida sobre o tema que a gente vai falar aqui hoje, né? E vocês poderiam estar em qualquer outro lugar, mas decidiram estar aqui. Então, obrigado por doar esse tempo aqui para a gente e a gente espera fortemente que esse momento seja rico para vocês, né? Nosso intuito aqui é muito além de compartilhar o que a gente faz no nosso dia a dia, é mostrar também a realidade, né? Tipo, acho que a gente quer, eu e o Garcia, a gente conversa muito, né? E no sentido de, cara, vamos aterrissar um pouco o hype da IA aqui e entender principalmente como que isso pode ser aplicado dentro do contexto do negócio de vocês, né, que estão nos assistindo. Então, a ideia é justamente, e aí a gente conta muito com a participação de vocês aqui no chat. A qualquer momento mandem dúvidas, mandem perguntas, né? Se vocês quiserem fazer interações durante a nossa fala também, por favor, nos interrompa e agregue o seu conhecimento aqui a respeito do que a gente vai abordar. E se em algum momento também você não concordar com o que a gente falou, também comenta aqui, deixa aqui, porque esse diálogo vai enriquecer ainda mais a nossa troca, né? Nem sempre a gente Manda no concorda com chat aí, tudo que as né? pessoas estão falando. Manda no chat, vamos É, participar com a gente aqui, porque é fundamental que a gente. Esse momento é para vocês, né? Esse momento é para vocês, para a gente poder, de alguma forma, contribuir aqui com tudo que a gente tem feito aqui no Civortex, compartilhar os nossos cases aqui, compartilhar um pouco de como que o Civortex pode contribuir com as empresas de vocês também. A gente sabe que tem alguns clientes nossos que estão aqui também assistindo, então, se você também é cliente nosso e quiser, de alguma maneira, aplicar isso dentro do negócio, cara, nós estamos totalmente dispostos aqui a fazer isso acontecer na sua operação, tá? Então, para a gente poder começar, eu sou o Cleiton Campano, já agradecer mais uma vez o Garcia aí pelo convite.
para a gente poder ficar junto aqui. Luara, obrigado pelo convite para estar aqui com o pessoal. E para a gente poder Prazer. começar, eu queria trazer um plano de fundo para discussão. Falei para o Garcia, falei, Garcia, deixa eu trazer um insumo aqui para discussão e a partir disso a gente vai fazendo um bate-bola. Essa é a ideia. Então, Garcia, se você tiver alguma coisa antes para falar, eu já. Você que manda aí. A hora que você quiser, eu já posso compartilhar aqui e a gente já começa. Não, pode começar, Cleiton, né? Empilhar mais uma vez, eu falei, você cobriu muito bem, né? Para o pessoal entender, quando a gente fala aterrissar, pessoal, é trazer realmente vocês para a realidade, tá? Essa é a grande ideia, né? Não é para ser Perfeito. nada complexo, tá? Mas realmente a gente usou muito o termo aterrissar, né? Para todo mundo ficar familiarizado. Pode perguntar isso, a gente fala, é até uma gíria, viu, gente? Mas pode perguntar isso, se É, entender alguma coisa. Realmente trazer para a realidade para a gente entender melhor o que pode ser feito. Manda ver aí, Cleiton. perfeito. E principalmente se a gente está habituado a falar muitas coisas, às vezes a gente fala termo técnico sem nem perceber que é um termo técnico, né? Então, se em algum momento também vocês ficarem com dúvidas de algum termo que a gente falar aqui, por gentileza, mande aqui no chat, nos interrompa, que a gente vai fazer da maneira mais didática possível. Só para Isso aí. validar aqui, minha tela foi arquitetura de um agente de IA? Foi? Perfeito. Para que tá legal. Então, ótimo. Então, o que que eu conversei com o Garcia? Eu falei, Garcia, vamos trazer aqui um pano de fundo primeiro, a gente contextualiza e a partir disso aqui já vai dar muito insumo para a gente discutir vários temas para a gente poder compartilhar com vocês. Eu quero compartilhar algo que é a arquitetura de um agente de IA, né? Antes da gente entrar nas nuances da IA em si, né? Porque principalmente hoje, dentro do nosso contexto aqui de Vortex, a maioria das nossas aplicações estão relacionadas a agentes, né? Que vão fazer interações via WhatsApp ou via Instagram, via qualquer canal com os usuários. Então, a partir disso, como que funciona essa arquitetura? Então, quando o Garcia até usou o termo ali prompt, né, o que que é o prompt base que a gente precisa para poder fazer esse agente de IA funcionar? O prompt nada mais é do que são as instruções que eu vou dar para o meu agente para ele funcionar. Então, se eu quero que ele faça algo, eu preciso especificar esse algo para ele para que ele possa entender. Então a gente fala muito de clareza e especificidade nesse momento, né? E instruir ele a respeito do passo a passo do que eu quero que ele execute. Então, o prompt base é o que a gente utiliza para poder fazer com que os nossos agentes executem a determinada tarefa ou função que a gente espera que ele execute. E esse prompt ele Dizer vai estar quem ele é, conectado. né, Cleitinho? Desculpa, dizer quem ele é, né? Quem é você? Isso. Qual que é o seu papel na vida, né? E, Garcia, eu nem vi que você estava com a mão levantada, cara. Acho que, Não, aliás, tranquilo. nós vamos fazendo aqui, Garcia. Vamos trocando ideia. A qualquer Aham. momento você me interrompe aqui, não precisa nem levantar a mão, entra no meio aqui e assume, tá? Não, tranquilo. Então, dentro desse prompt base, ele vai estar conectado, para ele poder funcionar, né, ele precisa estar conectado a um LLM, né, que é um modelo largo de aprendizado. Tem vários modelos no mercado, eu trouxe alguns aqui para vocês, só para que vocês possam ter uma noção, né? Então, a gente tem a OpenAI, que é o mais famoso aqui dentro do contexto do chat GPT, que tem vários modelos lá, tem o Llama, Claude, Gemini, Grok. Então, basicamente, eu preciso, com base no prompt que eu estruturei, eu preciso agora conectar esse prompt a um LLM, ao modelo, para que ele possa, de alguma forma, enxergar ou encontrar o resultado esperado que eu desejo. Então, aqui a gente pode escolher diversos, né? Eu gosto de fazer uma analogia que isso aqui é como se fossem marcas de carro, né? Imagina que a OpenAI é a Ford, a Meta é a Fiat, o Cloud é o Jeep, por exemplo, né? O Gemini é a Chevrolet, o Grok é BYD, enfim, posso ter uma infinidade de marcas e essas marcas vão ter os seus respectivos modelos. Então a Ford tem lá o Ford Focus, tem o Fiesta, tem uma série de modelos, né? Cada um deles vai entregar uma performance diferente do outro. Isso aqui já é um negócio que eu acho que dá para a gente poder discutir bastante, porque às vezes a gente escolhe um modelo em detrimento do outro e não necessariamente ele dá a resposta que a gente precisa, né? Ele falha bastante. Então a gente tem Bem muita colocado, viu, oportunidade. Cleiton? É. Acho que a gente Posso dar pode. uns exemplos, Claro, pessoal? óbvio. Gente, eu vou usar o exemplo do Cleiton. Muito bom. Bom, tem carro que é bom para estrada de chão, tem carro que é bom para rodovia. Então, eu não vou usar uma Ferrari para ir pescar no rancho. Uma brincadeira, né? Então, ou seja, existem modelos dentro de um único fabricante que são para determinadas tarefas e outros modelos que são para outras tarefas. Vamos fazer
tem modelos específicos para analisar documentos, imagens, vídeos, tem modelo específico para tratar melhor texto, né? Tem documentos um pouco mais inteligentes, com, vamos dizer assim, uma bagagem muito maior de conhecimento, e tem modelos mais rápidos, mais determinísticos, mais matemáticos, né? Então, não sei se ficou bons exemplos aí, mas o do carro acho que deu para o pessoal entender. Então, dentro do mesmo fabricante, tem vários modelos para ser escolhido para o seu projeto específico, de acordo com o seu escopo e necessidade de negócio, né, Cleiton? Perfeito. E isso aqui vai acarretar em custo, né? Então a gente quer falar muito de vocês a respeito de Né? custo. Né? Eu acho que é muito importante a gente discutir esse tema aqui, entender um pouco também o processo de tokenização, como é que funciona esses custos, enfim. A gente, é, no dia a dia, eu vou usar a palavra sofre, porque o sofre que eu acho que traduz um pouco do cenário de quem está trabalhando com IA hoje. Porque é, é, conforme a gente usa um modelo em detrimento do outro, a performance ela pode cair ou aumentar. Então, e o custo também, né? Então, o custo aumenta ou o custo diminui em relação ao modelo que eu estou usando. Então, às vezes, a gente quer usar o modelo top do top, coloca lá o custo, vai lá em cima, o cliente já, opa, peraí, esse custo tá impactando aqui minha margem, a gente tem que ir lá rever e tentar fazer o negócio performar da melhor maneira possível. Mas aqui, para a gente poder ficar todo mundo na mesma página, a gente já entendeu que a gente precisa ter um modelo que está conectado ao nosso prompt para poder entregar o resultado que a gente espera. E a partir disso, eu posso e eu preciso, né, conectar esse agente a uma memória. Ele precisa se lembrar do contexto da conversa. Ele precisa entender o ambiente que ele está inserido e resgatar que a conversa do Garcia, ele precisa identificar que é o Garcia mesmo. Ele precisa identificar o contexto do que o Garcia comentou para poder, com base na resposta do Garcia, trazer uma nova resposta baseada no cenário que ele está inserido. Então, a memória é fundamental para o agente performar. E ferramentas, eu gosto de falar que eu tenho a possibilidade de conectar ele ferramentas, porque são diversas. Aqui de fato é um mundo de oportunidades, né? Quando eu falo de API, eu posso conectar ele em qualquer API. Eu posso fazer com que ele aprenda qualquer tipo de ferramenta. Né? Aqui eu trouxe dois exemplos, que é o calculador e Google Agenda, mas eu posso pensar em qualquer ferramenta que esteja disponível hoje, eu posso capacitar ele para usar. Né? Então, aqui, basicamente, eu gosto de trazer isso porque uma outra analogia aqui é como se eu estivesse ensinando ele a usar o martelo e a usar um serrote. O serrote ele vai usar em determinadas ocasiões e o martelo ele vai usar em outras. E eu preciso instruir ele a como usar o martelo da maneira correta. Eu estou usando o martelo e o serrote aqui só para vocês entenderem que são infinitas possibilidades aqui que a gente pode treinar ele a utilizar diversas ferramentas. E o mais crucial aqui também, que eu acho que não pode faltar, é uma base de conhecimento estruturada. Né? A gente tem a capacidade de conectar esse modelo, né, esse agente, a uma base de conhecimento. E aí a gente precisa transformar esses dados em dados vetoriais para poder facilitar o consumo dessas informações, fazer o embedding desses dados e tornar esses dados acessíveis para o modelo consumir. Então, essa aqui é uma arquitetura básica de um modelo de agente de IA que traz um pano de fundo do que a gente pode fazer e construir. Então, quando a gente fala de base de conhecimento ali, até o Baran tá aqui, que é da nova promotora, tá ouvindo a gente, lá na nova promotora, tinha uma infinidade de PDFs, tinham, sei lá, mais de 100 PDFs instrucionais do que precisava fazer em determinada ação. Eu consigo Que os pegar esses agentes PDFs. humanos usavam, né, Cleiton? Os agentes humanos usavam e agora o agente virtual usa, né? Só para lembrar, Exato, não é diferente, né? perfeito. Então ele pode pegar esses PDFs e a gente consegue fazer com que agora ele tenha acesso a essas informações de uma maneira extremamente estruturada, né? Então é possível eu pegar essa base de conhecimento aqui em diversos tipos de formatos de arquivo e capacitar ele a respeito daquele conhecimento. Então, com base nessa estrutura aqui, agora a gente pode começar a trazer um pouco de como que a gente trabalha na prática aqui no Cibortix. Eu vou interromper a minha tela e eu vou deixar um espaço para o Garcia antes de eu avançar aqui, para a gente poder trocar uma ideia sobre essa estrutura, Garcia. Maravilha. Eu vou compartilhar agora a minha tela com você, viu, pessoal? Dá um segundo. Legal. Bom, antes de mostrar aqui a minha tela, né? Eu tomei a liberdade, peguei aqui a permissão de um dos nossos grandes parceiros aqui da cidade de Uberlândia mesmo.
né, para poder. Nós estamos trabalhando com um projeto piloto, tá? Eu vou compartilhar aqui. Ó, tem uma pergunta do André, que é que tipo de Opa, base de conhecimento nós André, podemos ter? Eu que tipo de vou base de conhecimento? responder isso, eu Pode vou responder. Ah, responder, você você quer me responder, ajuda. Cleiton? Vai lá. Vai Vamos lá. Eu lá. vou mostrar aqui algumas também. Aham. Perfeito. Quando a gente fala de base de conhecimento aqui, uma das estruturas que é bem conhecida, que o pessoal utiliza bastante no mundo das IAs, é construir o que eles chamam de RAG, né? Que é um Retrieval Augmentative Generation. Basicamente é o quê? Eu criar essa base, base de conhecimento, eu gosto de trazer como se fosse uma biblioteca de informações, né? Um conteúdo que esteja estruturado para que o agente possa ser capaz de consumir, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, dentro de uma empresa, eu tenho os meus procedimentos padrões, né, os POCs lá. Se eu tenho POC e essas POCs elas estão estruturadas, pode ser isso em formato de Excel, CSV, PDF, texto, né, pode estar em formato de texto, Word, né, pode estar em uma forma de FAQ. Né, imagina que eu tenho uma FAQ que ela está estruturada. Eu consigo pegar essas informações, esses conteúdos e treinar o agente para ser capaz de aprender sobre esses conteúdos e, a partir disso, responder, tirar dúvidas a respeito desses conteúdos. Então, são os mais diversos tipos de formato, a gente tem a capacidade de construir uma base de conhecimento. Então, o que, que eu gosto de falar aqui? Se a sua base de conhecimento ela estiver desatualizada ou desestruturada, e a gente treinar ele com base numa base de conhecimento desatualizada, ele vai trazer respostas desatualizadas. Então, a Boa. base de conhecimento é fundamental que ela esteja estruturada, organizada e atualizada. Né? Posso adicionar uma coisa, Claro, Cleiton? Muito bom. O pessoal, a similaridade com um agente natural, vou chamar de inteligência natural com artificial, é a mesma. Então, imagina que você tem um funcionário que não recebeu as instruções corretamente, não houve vamos dizer assim, uma retroalimentação do conteúdo, mudou os processos da empresa, esse funcionário não está atualizado, obviamente ele vai repassar para o seu cliente, vai realizar tarefas desatualizadas. É a mesma coisa. Nossa IA precisa estar muito atualizada. E empilhando mais ainda, o Cleiton citou muito bem a questão de documentos, né? Normalmente a gente documenta processos de negócio, informações muito em planilhas e tudo mais. Você precisa atualizar esses documentos e ir lá entregar para o seu funcionário. A mesma coisa você faz, atualiza os documentos e entrega para esse agente virtual. É um processo que funciona? Funciona bem. Mas imagine o seguinte processo: imagine que ao invés de estar em documentos, estivesse numa base de dados, uma base de dados assim como os softwares que vocês têm nas empresas, vocês armazenam as informações. Se tiver um banco de dados estruturado, essa IA pode ter acesso a esse banco de dados direto, ou via API, que é uma camada de integração com sistemas, ter acesso a esses dados também. Então, uma vez você atualizando os dados dentro do seu sistema legado, do sistema da tua companhia, a IA já tem acesso a esse dado totalmente atualizado. Vou dar um exemplo muito simples. Imagina que você atualiza o preço de um produto ou serviço dentro do seu CRM da empresa. Você atualizou dentro do CRM da empresa, isso já é fonte de aprendizado novo. A IA já sabe imediatamente que ela está buscando aquele dado atualizado dentro do seu sistema. Ela não está buscando um documento mais. Ficou claro? Então, ou seja, você já está repassando a informação totalmente nova para a inteligência artificial através dos métodos que o Cleiton citou aí, de um RAG, né? Mas isso sincronizado instantaneamente, beleza? Só aumentando aí o que você já passou, tá, Cleiton? perfeito. Maravilha. Ficou claro, pessoal? Se quiserem fazer mais comentários aí, você acompanha o chat para a gente aqui, Cleiton, enquanto eu Vamos lá. mostro para o pessoal aqui como é que a gente fez. Na prática, dentro do Civortex agora, tá? Como é que a gente faz isso? O Cleiton mostrou toda a arquitetura, tá bom? Nós temos dentro do Civortex, o pessoal que já acompanhou, mas para quem não acompanhou também, módulos que nós chamamos de no-code e low-code, né? Onde você consegue estruturar os fluxos de atendimento aqui dentro consumindo diversos LLMs que foram citados pelo Clayton lá. Então, independente do fabricante, você consegue estruturar esses LLMs. Aqui eu registrei um LLM apenas, tá? Nesse nosso parceiro, que é o Checkup Laboratório de Uberlândia, que me permitiu citá-los aqui no nosso webinar, né? Agradeço muito, obrigado
a parceria, né, de sempre, já utilizam o Vortex, nós estamos aí com esse projeto de IA. Eu criei uma API para ter acesso à OpenAI, tá? Só para vocês verem o quanto é simples, eu registrei aqui uma API para ter acesso à OpenAI, tá? Com a chave de conexão. E aqui no modo de construção dos fluxos de autoatendimento, eu construí um fluxo de atendimento via web chat e WhatsApp, que eu chamei aqui, é um MVP, né? Que a gente está fazendo um teste, de atendimento com IA, tá bom? Fechado? Então, como é que funciona aqui dentro, né? Nós temos aqui um estúdio onde eu posso facilmente utilizar componentes, eu vou arrastando, pode ser qualquer canal, né? E vou conectando esses componentes, montando um fluxo de atendimento aqui dentro, né? Aí tem várias estruturas aqui, como vocês podem ver, né? De componentes de comunicação, componentes de acesso à base de dados, componentes de integração, até já direto com a OpenAI, componentes lógicos de decisão, laços, né? Vou apagar esses aqui que eu acrescentei extra, só para vocês verem como funciona, né? Arrastando em conexão. Então, aqui eu construo toda a estrutura, né? Aqui o que eu fiz? Eu recuperei simplesmente de onde que vem, né? Aqui no caso, estou falando que é um atendimento receptivo, que veio do WhatsApp, né? Aqui do lado, quando eu seleciono os componentes, eu posso ir configurando eles um a um, certo? E aqui, muito simplesmente, eu chamei um componente da OpenAI passando o que o Clayton contou para a gente, que é o tal do prompt, né? Vou aumentar aqui um pouquinho, acho que o pessoal consegue visualizar um pouquinho. Então vejam que eu passei uma instrução aqui dentro, né? Que é dar aquela identidade para ele, que nós falamos, quem é você? Quem é você, Iá? Qual que é o seu papel? Que é muito importante, mais importante do que dizer para IA qual que é o papel dela, qual que é o papel daquele agente que eu estou criando, né? É dizer o que, que ele não deve fazer também. Porque imagina, se eu estou construindo um agente virtual para fazer atendimento do check-up laboratório aqui de Uberlândia, e alguém entra lá e quer falar do filme do Minecraft, eu vou deixar isso correr solto. Então, eu preciso restringir também o escopo do que esse agente virtual vai falar. Então, eu dou para ele a diretiva, porque ele tem conhecimento genérico, como todo mundo já brincou, já usou, mas ele não tem um conhecimento específico do check-up laboratório, que é o quê? Suas unidades de atendimento e coleta de exames, quais são os seus exames que eles fazem, quais são os planos de saúde que ele atende. Então, aqui é onde eu dou toda essa instrução de qual que é a identidade dele, né? Então, eu explico realmente, eu vou ser o Check Smart, já deu o nome para ele, no assistente virtual. Eu passo todas essas instruções aqui dentro, tá? E para o Check Smart que nós desenvolvemos aqui dentro, eu utilizei arquivos, tá? Arquivos realmente, tá? Então aqui eu já subi o arquivo, eu disse que o vetor, né, de arquivos que ele vai utilizar são vários arquivos que eu simplesmente fiz upload dentro da OpenAI, tá? Então eu fiz upload de arquivos com o nome das unidades de atendimento dentro da cidade de Uberlândia. Coloquei também lá todos os exames que atende, quais são os preparos dos exames, tá? Quais são os planos de saúde, né, e coberturas que esses planos fazem em cima dos exames, já está tudo lá dentro. E aqui eu dei toda a instrução de como utilizar, como proceder, né? E aí eu continuo montando meu fluxo, né? Submeto a primeira iteração da pessoa à IA, né? Registro, né? Eu gosto muito de registrar qual que foi o consumo, né? De tokens, né? Do motor de IA para poder depois tirar relatórios, né? Eu registro isso tudo aqui dentro, né? E começa a produzir as primeiras respostas. Então, essa aqui é a primeira resposta que a IA dá, né? Dentro de um laço. Aí depois eu vou para outras perguntas e submeto de novo, né? Dentro do mesmo contexto, aquilo que o Clayton falou lá atrás, né? O quanto é importante. Quando eu inicio uma conversa, eu preciso ter contexto de tudo que foi falado antes, porque é como esse nosso webinar, né? Nós estamos falando dentro do contexto de inteligência artificial aqui dentro, né? Do hype à prática, e as perguntas e respostas que nós estamos falando estão envolvidos dentro desse contexto, né? Nós podemos ter um outro webinar que nós vamos descartar, perdão, o contexto deste webinar para falar de outro assunto. Então, tem que guardar a sessão desse assunto para que seja resgatado, quando eu falar de alguma coisa aqui, seja resgatado algo que nós já combinamos, já explicamos lá atrás, ou que vocês já perguntaram, né? Isso é muito importante para a inteligência artificial, guardar esse contexto todo dentro da conversa.
Então, eu continuo fazendo tudo isso aqui. E aqui embaixo, olha que legal, eu pego e tomo algumas decisões, né? Se eu coletei todas as informações que eu preciso dentro da conversa da IA. Por quê? Aqui nessa conversa, eu estou procurando coletar onde que o usuário está querendo realizar o seu exame, tá? Qual que é o exame que o usuário está querendo fazer e qual que é o plano de saúde dele. Então, nessa tirada de dúvida da IA, nessa conversa da IA com o usuário, chega em determinado momento que a IA conseguiu capturar todas essas informações. Aí é a hora que eu levo o usuário para um agendamento. Então, tudo isso aqui é montado, tá? Isso aqui sem desenvolvimento de software mesmo, como vocês podem ver. Realmente, quem realiza esse trabalho aqui dentro são analistas de negócio, especialistas no negócio. Então, eles estão muito mais ligados ao negócio do cliente do que a TI especificamente, tá? E eles constroem esse fluxo aqui alinhado, obviamente, com as expectativas e necessidades do cliente, tá? Eu vou mostrar o resultado disso aqui daqui a pouquinho para vocês, tá? De todo esse workflow que eu desenhei aqui de atendimento, que é simples, podem ver que não é algo tão grande, né? O workflow realmente e o resultado disso. Beleza? Ô Garcia, Cleiton, sim, algumas pessoas podem olhar aqui e falar assim: nossa, mas isso é muito que técnico. tripa. Que tripa enorme, grande, né? E aí eu quero trazer a primeira provocação aqui para a gente discutir, que é, cara, para eu trabalhar com IA, eu preciso entender tecnicamente do funcionamento dela? Como que você vê isso, Garcia? Olha, tecnicamente, eu vou dizer assim que é igual com a minha mãe e com o meu pai. Eu preciso entender minimamente a respeito. Vou até mudar o exemplo. Eu acho difícil demais mexer com o Instagram, cara. Eu vivo pedindo ajuda para a Luara, aqui, que é a nossa especialista, porque eu não trabalho, eu não tenho familiaridade, eu não posto muita coisa, eu não sei mexer. Então, ou seja, essa técnica é realmente algo que eu considero simples de ser feito, né? É técnico? É, mas é algo que as pessoas precisam simplesmente se aproximar disso. Eu não vejo nada no futuro sendo feito diferente disso, né? Então, por mais que pareça que tem botão, tem componente demais, eu garanto que isso aqui tem menos componente como é que fala? Quando você quer mudar lá no Instagram a cor, plano de fundo, do que sinceramente, é técnico, mas é como se fosse um Excel avançado, né? Não é algo que exige programação em si, né? Que aí sim realmente seria necessidade de aí cursos de lógica, cursos de programação, de linguagem, de sintaxe de programação. Então, como eu disse aqui, eu tenho um pessoal de diversas áreas dentro do nosso time de operações aqui dentro. Então, ele está muito mais próximo ao business, então ele entende muito mais do negócio do check-up laboratório, que é o que é realmente importante, né? Do que o tecnês aqui. Tá? Não, não é para se assustar, não, viu, gente? É algo realmente totalmente factível aí. Mas foi boa a sua pergunta, viu, Cleiton? Ó, Às vezes o pessoal assusta, né? Aham. tem uma pergunta aqui que é, essa solução da forma apresentada é um aplicativo da Civotex? Sim, a solução ela é a plataforma da Civortex em si, né? Lembrando muito bem, imagine se eu estou usando o canal de WhatsApp, eu estou usando uma empresa que é a Meta, hoje dono do Instagram, né? Do Flows, do Facebook e do WhatsApp. Então, estou usando serviços terceirizados. Se eu estou consumindo motor de inteligência artificial, como o Cleiton explicou um pouquinho lá atrás, eu estou consumindo um motor de inteligência artificial que não é da Civortex, mas é de outras companhias, como da Microsoft, como do Google, como da OpenAI. Tá bom? Só para ficar claro. Mas aí o que acontece? O Civortex é o centro de tudo. Ele utiliza o WhatsApp como meio de comunicação com o usuário e utiliza essas plataformas de inteligência artificial consumindo, né, esses motores para poder fazer a pergunta para eles, devolver e pelo WhatsApp eu comunicar com o meu usuário. Maravilha? É 100% esse Vertex, vamos dizer assim, esse workflow, esse aplicativo como um todo. Maravilha? Perfeito. Em outras palavras, aqui no Cibortex a gente tem uma plataforma para construir agentes de IA. Então a gente constrói os agentes de IA usando a nossa própria tecnologia aqui, né? Nós somos um Tá. viabilizador aqui, a gente faz integração com diversas outras plataformas e viabiliza o business, né? Viabiliza o negócio numa solução omnichannel. Essa é a ideia,
para poder empoderar vocês para construir os agentes IA usando a nossa solução. Então, nesse webinar aqui, tem gente que não é cliente Civortex, tem gente que é cliente Civortex, então a ideia que eu quis trazer um pouco do Civortex ali é mais para dar um contexto para quem nunca ouviu falar da Civortex, não sabe o que, que a gente faz aqui, mas a gente faz, nós somos aqui, né, uma plataforma omnichannel que viabiliza essa entrega do negócio. Então, quando o Garcia traz essa questão de estar muito próximo do negócio, eu, por exemplo, não sou técnico, eu não sou um desenvolvedor. Então, eu entendo um pouco ali de linguagem de programação, porque eu tive que estudar algumas coisas para poder minimamente conseguir ler. Igual, por exemplo, quando você compartilhou o seu prompt, eu tenho que minimamente ser capaz de ler aqui e de entender, peraí, o que está acontecendo? Quais são essas instruções? O que que tem por trás desse prompt aqui, né? O que que é uma função? Como que funciona isso dentro de um prompt, né? Então, para quem não é desenvolvedor ou para quem não entende tecnicamente, a minha dica é estude minimamente uma linguagem de programação, como o Python, por exemplo, que é uma linguagem de entrada, que é mais simples de entender, é mais simples de conhecer ali e estudar. Mas, ao mesmo tempo, muitas coisas que a gente vai estudar dentro da IA, se você quiser aprofundar, aí sim vai ter algumas coisas mais técnicas, né? Por exemplo, do RAG que eu comentei, é um negócio, é técnico. É complexo de fazer, não é um negócio tão simples transformar uns dados em vetores, né? Criar os chunks e fazer todo esse processo é um pouco técnico. Mas, ao longo do tempo, como você vai se familiarizando, isso vai desmistificando. Então, por exemplo, quando a gente mostra ali na primeira versão que o Garcia trouxe e mostra aquele workflow, você pode olhar e falar assim, nossa, muito distante de mim. Mas quando você começa a entrar e ver como é que funciona de fato, você vai vendo que não é tão complexo assim, mas também não é tão simples. Então, acho que esse webinar é para poder a gente trazer a realidade para vocês aqui, né? Porque não adianta eu vir aqui e falar assim, ah, gente, é muito simples, basta você começar a mexer que você vai conseguir sair do outro lado. É um pouco mais complexo, né? E tem uma Boa, pergunta do Cleiton. ar aqui, que eu gostaria de responder Aham. ela e você me complementa, tá? Não, manda É o ver. seguinte, sem a documentação oficial, a IA não vai performar. Quando a gente fala da documentação aqui, é basicamente o seguinte, o Garcia trouxe isso na fala dele, eu vou tentar resumir aqui, que é assim, quando a gente pensa no LLM, ele é treinado numa base gigantesca de dados, só que são dados, eu vou chamar de genéricos, né? Não são dados específicos do meu negócio. Então, a nossa capacidade aqui é de trazer esse agente de IA para responder coisas sobre o meu negócio. Então, eu preciso treinar ele com base no meu negócio, para que ele seja capaz de responder. E aí, entra uma parte fundamental que a gente também quer falar muito aqui com vocês, que é o processo que a gente chama de curadoria, de treinamento, que é eventualmente, quando essa IA, esse agente for para produção, ele não vai conseguir responder tudo. E a gente nem quer que ele seja capaz de responder tudo, porque senão a gente treinaria esse modelo 4, 5, 6 meses antes de colocar ele em produção e, eventualmente, mesmo assim, a gente teria alguns problemas. Então, às vezes vai acontecer do cliente, do usuário, fazer uma pergunta que o agente não vai saber como responder. E aí o nosso trabalho aqui é ficar em cima disso, olhando como é que está performando, olhando o comportamento da IA, para que a gente possa perceber oportunidades de melhoria no prompt e no treinamento dela. Então, tem vários casos aqui, por exemplo, teve um recente que é, o usuário perguntou assim: você aceita balão? E aí ela pegou e falou literalmente, não, balão não vendo balão, vendo imóveis, que era uma IA do mercado imobiliário. Então, tipo, aí a gente olhou e falou o seguinte, peraí, cara, então treinar ela para ela entender o que que é balão. Então ela tem que ser capaz de saber o que que é balão, porque senão ela vai literalmente achar que é um balão. O balão é o valor, né? Onde você não paga mensal, mas você paga no final do ano um balão grande, né? Um valor, um montante grande, né? Para quem não Exato, conhece o mercado de imóvel também, né? Tá vendo que o conhecimento, às vezes, da IA também não é o mesmo do humano, né? Isso é normal, tem que exato. se ensinar. Eu Perfeito. preciso falar para ela, balão é É, tal o que que é o coisa, né? balão? Então, É. eu preciso acompanhar isso rotineiramente, continuamente, para a gente poder fazer a evolução contínua das melhorias dos nossos agentes de IA. E aí, com base nisso, vem a segunda parte da pergunta dela, né? Mas e o ChatGPT que busca informação da internet? Quando a gente fala, se eu deixar ele buscar informação da internet, eu estou correndo o risco dele buscar informação que não é fidedigna. Mas eu consigo fazer isso? Consigo. Através de ferramentas, eu consigo fazer com que ele busque fontes da internet. Mas o Garcia tá rindo aí, pode me complementar, Garcia. Não, eu tô rindo porque tem um meme, né? Não sei se já viu.
um cara montado num dinossauro com lança-míssil esquiando, né? Fala, você tá na internet, é verdade, né? Tá na internet, é tudo verdade que tá na internet, né? É uma brincadeira, mas é muito boa essa segunda parte da pergunta pelo seguinte, pessoal. Uma desmistificando as coisas e trazendo para a realidade. As pessoas imaginam a inteligência artificial como se sendo algo que a gente viu nos filmes também, como se fosse alguma coisa onisciente e autodidata, né? Então, ó, tem tanta informação na internet, então ela pode aprender o que está na internet, né? Eu ouvi isso muito. Como assim? Ela não aprende sozinha? É. Então, ela aprende sozinha. Então, ela aprende sozinha, mas ela aprende coisas sozinha. Ela aprende, vamos lá, desculpem aqui, vou falar homofobia, ela aprende também muita coisa errada, né? Então, o que Uhum. você passar de instrução e o que você der, se você deixar ela livre para aprender ou mandar ela buscar informação, qualquer um pode dar instruções. Então, como eu disse lá atrás, você cercar esse escopo do conhecimento dela, às vezes é mais importante do que o conhecimento. E o que o Cleiton colocou muito bem, que tem que ficar claro. Quando a gente fala de conhecimento, qual conhecimento que eu quero dar para ela? Eu quero um conhecimento específico do meu negócio. Ela vai trabalhar para mim. Então, imagine que você pegue, esquece a inteligência artificial. Vamos pensar na inteligência natural. Você pega o QI mais alto do mundo. Você pega o Albert Einstein, vou pegar ele e vou botar ele para vender celular na minha loja aqui, para atender telefone e vender celular. O que que o Albert Einstein entende dos seus processos de negócio, do preço dos seus produtos, quais são os seus serviços, o que que você pode oferecer? Nada. Concordam comigo? Por mais inteligente que ele seja, ele não conhece a respeito da sua empresa. Você precisa minimamente passar para ele quais são as instruções e processos de negócio que você já tem, quais são os valores dos seus produtos, quais são os serviços agregados aos seus produtos, quais são as regiões que você pode atuar ou não. Então, esse tipo de instrução ela é específica, ela sequer está na internet. Ah, está no meu website. Ok. Então, o seu website é uma fonte, como o Cleiton falou, ou um arquivo, ou um documento, ou uma base de dados de sistema. Então, essa é a fonte oficial. Não busque outras informações que não estejam lá, né? Maravilha, gente? Só para ficar muito claro, ela não é onisciente, jamais. Ela não aprende sozinha as coisas. Eu preciso dizer para ela minimamente onde ela vai buscar a informação oficial e qual que é a instrução de trabalho dela, tá? Existe um trabalho grande por trás disso, muito maior do que aquele fluxo que vocês viram aqui, que é o do curador. Vou chamar de chefe da IA. Ele é o chefe da inteligência, do agente virtual, que vai dizer para ele se ele está fazendo as coisas certas ou não e direcionar o trabalho dele dentro do escopo que ele deseja que ele realize. Maravilha? Para todo mundo saber Perfeito. que vai ser, nossa, se fosse assim, estava muito fácil, né? Você cria um monte de agente virtual, só, pronto, resolve o problema do universo, né? Ah, Tá muito barato e fácil, né? uma coisa que eu gosto muito porque a gente escuta muito isso, né? Do tipo, a IA não aprende sozinha. É, é, isso é o que a gente mais escuta no nosso dia a dia, que é, tipo, cara, colocamos lá para funcionar e olha, mas e aí, ela não vai aprender sozinha? Claro que não, cara. Porque ela pode aprender errado. Eu não Se ela aprendi aprender errado é sozinho, eu pior, passei anos na né? faculdade. Anos na Tudo bem, ela aprende muito mais rápido que a gente. O que a gente aprendeu É, na faculdade em 5 anos, ela aprende em minutos, né? Mas não perfeito. aprende sozinho, alguém tem que instruir, tá? Isso é muito importante você falar, né, Cleiton? E tem um outro ponto aqui que eu quero discutir com vocês também, que eu acho que é bacana, né? Quando a gente fala do tema do nosso podcast, né? Que é do hype para ação prática, né? Para o dia a dia, falar um pouco sobre a precificação e como que funciona o processo de tokenização. Acho que é muito importante a gente falar disso, porque quando a gente fala do prompt, que foi o início da nossa conversa ali, né? Eu tenho um prompt base. Esse prompt, ele nada mais é do que texto. Então eu tenho uma instrução em texto. Quando o Garcia mostra o prompt dele, aquela instrução lá é texto. Quando a gente olha para o texto, ele tem caractere. E como que os modelos eles monetizam, né? Eles cobram para processar esses caracteres e eles consomem, eles transformam esses caracteres em tokens. Então, se eu falar assim, um caractere é igual a um token, não. Ele vai pegar partes da frase ou do texto que você trazer e vai tokenizar isso, e a partir desse token ele vai precificar, ele vai calcular o custo dele. E aí tem
custo de input e de output, eu vou mostrar a tabela ali para a gente poder discutir, e com base nisso, quanto maior o meu prompt ou mais instruções tiver o meu prompt, consequentemente, o maior será meu custo. Então a gente tem que trabalhar constantemente aqui para poder fazer com que o meu prompt, as minhas instruções estejam extremamente estruturadas e claras para que ele possa performar. Eu vou compartilhar minha tela aqui e a partir disso a gente vai debatendo aqui, Garcia, a respeito desse tema que eu acho que é fundamental a gente discutir ele. Esses dois sites que eu vou entrar aqui são o próprio site da OpenAI. Então, se você entrar aqui na OpenAI, ó, plataforma OpenAI Pricing, eu vou pegar o da OpenAI, que é o mais didático, aqui, o mais simples para a gente poder trabalhar. Só para validar, vocês estão vendo a minha tela Pricing? Sim? Perfeito. Então, vamos lá. Aqui, como eu comentei com vocês, a gente tem vários e vários modelos, né? Então, a precificação é por milhão de tokens. Então, ele já traz aqui, ó, pricing, 1 milhão de tokens. Então, a cada 1 milhão de tokens, esse aqui será o custo, tá? Então, eles cobram aqui, por exemplo, se eu pegar o GPT 4.1, ele tem um custo de $2 de input a cada 1 milhão de token, e ele tem um custo de $8 aqui de output, e tem até o cash que eles cobram também. Então, se eu pegar, comparar o preço, olha a comparação do preço do GPT 4.1 para o GPT Mini. Então eu olho aqui, ó, o GPT 4.1 ele custa $2 de input, o GPT Mini ele custa 15 centavos de dólar por input. Então o preço dele é infinitamente menor. Eu não sei nem fazer o cálculo aqui qual percentualmente é menor, mas é muito menor. De output, ó, $2. E aqui a gente tem 60 centavos de dólares para o Mini. Então, muita gente coloca o Mini para rodar e fala: ah, o Mini vai resolver os problemas da humanidade, né? Tipo, com o Mini a gente vai ter superpoderes. Isso não é a verdade, né? O Mini ele resolve em várias situações, ele é determinístico em alguns contextos, né? Dependendo do uso, ele vai performar, mas é interessante a gente fazer até mesmo testes com base no contexto do negócio do usuário, com base no contexto do negócio do cliente, para poder entender qual modelo que vai performar melhor. E aí eu quero abrir para você aí, Garcia, porque eu sei também que isso aqui é um ponto de inflexão em vários momentos aí da sua É, rotina, né? quero mostrar uma coisinha aqui pro pessoal, se você me permite. Claro, já interrompi. Obrigado, Cleiton. Vou mostrar também um sitezinho da OpenAI, né? Aqui, quem não conhece pode conseguir brincar aí com isso depois. Todo mundo já está vendo a minha tela aqui? Sim, Olha só que legal. Que a própria OpenAI, ela me permite comparar os modelos, pessoal. Não sei se vocês estão vendo aqui, e eu posso selecionar os modelos. Aqui embaixo ela me diz exatamente nível de inteligência, velocidade e até o custo que o cliente tinha colocado lá. Então, quem quiser colocar aqui, eu vou colocar o link aqui do nosso. É onde você consegue falar assim: peraí, qual modelo eu vou usar e para que eu vou usar, né? Olha a comparação do Mini aqui com a última versão. Olha que legal. E você vai chaveando e vai trocando aqui os modelos, né? E vai entendendo melhor o que cada um pode fazer por você. Lembra, olha como dá salto de diferença do 3.5. Olha só, 50 centavos de dólar. Ah, detalhe, cada 1 milhão de token isso, tá, pessoal? Depois a gente pode até discutir o que é token, né? Para a boa. última versão, $2. Então, ou seja, 4 vezes o valor em 1 milhão de dólar, em 1 milhão de tokens, tá? Então, realmente, e aí aqui ele fala, o que é melhor para processar a imagem, o que é melhor para, né, para processar texto, o que é mais determinístico, o que é mais inteligente, qual produz respostas, né? E claro que cada vez que você invoca ele, você pode dizer também se ele vai produzir mais ou menos informações. Eu acho que esse site é bem legal. Eu não consegui colocar aqui, mas deixa eu tentar pôr de novo no nosso chat aqui. Você chegou a compartilhar o seu, Cleiton? Qual Coloquei, chat você vou fala? colocar no chat. No nosso chat eu colocar aqui o site de comparação. Pronto, coloquei aqui. Boa. Você tinha colocado lá também, né? Eu coloquei uma aqui, Eu na já tinha verdade. posto, colocou Não, também, né? coloquei o Bacana. anterior. Clica nele aí, só para a gente poder falar um pouco sobre token, para a gente poder desmistificar aqui o Ó, processo. A própria OpenAI também cliquei tem um aqui. link aí que a gente consegue entender um pouco do funcionamento de token. Acho que Ó,
Foi pro Ó, o link. Vinícius Silva que tinha postado. O Vinícius postou aqui o. É Aí, ó. no Você... de cima do Vinícius, ô Garcia, eu coloquei Isso, eu coloquei um aqui. No tokenizer. Boa. Tokenizer, né? Ótimo, Tokenizer. Isso. Boa, boa, boa. Então, aqui dá para vocês entenderem Ó, um pouco de como que eles processam isso, né? Então, a própria OpenAI, ela tem esse tokenizador aqui, que basicamente, se o Garcia escrever qualquer frase aqui, escreve uma frase qualquer aí, Garcia. eu vou colocar um treinamento aqui recente que eu fiz, que é o treinamento que nós vamos rodar, inclusive, como exemplo. Um segundinho, que aí a gente tem um exemplo real. A máquina está. Vou colocar qualquer coisa mesmo, que está demorando demais. Não, teste treinamento. Aqui ele já me fala, ó, quantidade de caracteres, né? E a quantidade de tokens. Enquanto você tentar copiar um treinamento real aqui, para vocês terem uma noção quanto isso consumiria. Aqui, agora eu peguei um treinamento real aqui. Olha só, vou colocar o treinamento que eu utilizei da, do nosso saudosíssimo, queridíssimo laboratório check-up aqui de Berlândia. Então, olha só, ele contou 7.743 caracteres e 1.688 tokens. Então, ou seja, todas as vezes que eu submeter, né, esse prompt a uma chamada, a uma pergunta, ele vai consumir 1.688 tokens. Então vejam que tokens são fragmentos, cada corzinha dessa aqui é um fragmento de palavra, tá? É a forma com que a inteligência artificial identifica o que significa isso dentro de um banco de dados vetorial. A gente não vai entrar em termos técnicos, tá? Mas é como ele procura o significado das coisas dentro da sua base de conhecimento toda. Então, realmente a força de trabalho dele é movida por tokens, né? E deu 1.688. Lembrando aquele preço que a gente brincou aqui e olhou, né? Na comparação, né? Então, vou pegar aqui um qualquer aqui, eu estou usando o 4 por 1.1. Vamos ver quanto ficaria essa brincadeirinha aqui, uma chamada apenas, né? Ele está falando em $2 cada milhão de token, né? Aqui eu consumi 1.688, é claro que é só dividir por milhão, saberia em centavos, né? São centavozinhos de dólares quanto que ficaria a submissão desse token. Existe o custo do token de entrada e do token de saída, né? Então, esse aqui é o token de entrada. Veja que aqui o token de input ele é $2 e o token de output, que é o mais caro, é $8. Ou seja, eu faço input de muito treinamento, por isso ele é mais barato, e a resposta dele também é em token. Então, imagine que eu pergunte para ele, onde é o laboratório mais próximo daqui do Center Shopping em Uberlândia? Ele vai me responder, o laboratório XPTO localizado no centro da cidade. Então, essa quantidade de tokens ele também cobra na resposta. Maravilha? Se ficar Beleza, dúvida, pessoal, por favor, vá lá, Cleiton. só para deixar todo mundo na mesma página aqui, então, quando a gente fala de token é uma unidade básica usada pelos modelos de IA para poder, de alguma forma, processar essas informações. Então, aqui a gente fez o teste usando caractere, usando texto, mas isso também poderia ser Ótimo, imagem, poderia ser vídeo, poderia ser ótimo. áudio, né? Então, da mesma maneira como ele processa esses caracteres tokenizando, ele vai pegar qualquer unidade de medida, qualquer outro formato e também vai fazer o mesmo processo de tokenização. Eu costumo brincar nas rodas de amigos que tokenização é uma forma complexa que eles inventaram para poder cobrar da gente. Mas assim, dá para entender, viu, gente? Não estão roubando, não, tá? Dá para entender, tá? Que é muito importante. Vamos dizer assim, é o salário do agente virtual, tá? Exato. Esse é o salário, né? Ou seja, você obviamente paga pelo quanto você usa, tá? Para ficar bem claro. Não esqueçam de uma coisa, quando a gente fala de custo, né? Trazendo aí para a realidade, né, Cleiton? Não esquece do salário do chefe da IA, né? Lembra que eu brinquei, falei, do curador, né? Do cientista de dados, o combustível, a inteligência da inteligência artificial está ligada
totalmente as informações que ela recebe. Então, esse cara, normalmente, ele é um cientista de dados, realmente. Ele tem que saber de onde extrair as informações realmente fiéis para fornecer para o nosso agente virtual, né? E verificar se ele realmente está produzindo respostas corretas, fazer ajustes finos nele, né? Então, tem esse custo também envolvido, né? Não é só o motor, né, Clayton? Mas tem esse Perfeito. custo também desse time envolvido, verificando se os resultados estão sendo realmente alcançados de acordo com os objetivos, se realmente houve ganhos quantitativos e qualitativos nos projetos de IA, isso é extremamente importante, viu, turma? E eu estou olhando aqui, Cleiton, nossa, nós poderíamos ficar falando muitas coisas aqui, mas eu estou vendo que o nosso tempo já é 11h55 e eu queria pelo menos mostrar funcionando aqui Boa. o projeto. Não sei, mas se você quiser colocar antes aqui, a gente pode estender mais 5 minutinhos, que eu vou ser Não, bem rápido na demo. deixa eu só ver se a gente tem uma pergunta que ficou para trás aqui, que é, ó, Vai pode dizer lá. quais modelos são mais adequados para cada atividade? Eu acho que você chegou a passar um pouco Hum, disso ali, né? Pelos modelos que você trouxe, eu acho que talvez já ficou claro, mas, por exemplo, ele coloca aqui, exemplo, Mini atende muito bem especificamente X ou Y. Você quer abordar mais alguma coisa relacionada a sim. isso? Quero colocar uma coisa bem importante. Eu dei exemplos bem, vamos dizer assim, alto nível, né? Então, por exemplo, se eu preciso processar áudio, eu vou usar um modelo. Se eu preciso processar vídeo ou imagens, outros, né? E textos, outros. Mas, por exemplo, se eu preciso de uma base de conhecimento muito ampla, né, com, vamos dizer assim, uma bagagem grande demais, eu vou utilizar os modelos mais largos, né? Nós chamamos de, né, os modelos mais largos e não os minis, como a gente colocou aqui de exemplo. Se eu preciso dar respostas mais objetivas, né? Simplesmente o cara quer saber uma informação muito simples, eu posso usar modelos menores. Então, a pergunta é: nós precisamos entender o escopo da sua necessidade de negócio e fazer até testes A/B de qual seria o modelo ideal e chegar e falar, olha, né, empresa X ou negócio Y, né? Então encontramos que o melhor modelo para o escopo deste projeto que você precisa é este. Então, quanto isso é importante, né? Isso é importantíssimo, né? Tem um artigo, depois se quiserem procurar no meu LinkedIn, pessoal, que eu escrevi, isso foi em setembro do ano passado, que o maior desafio já naquela época era exatamente saber qual que é o modelo ideal. E existe quase um subartigo lá dentro, quem quiser dar uma olhada, que o maior desafio é exatamente o preço. Né? Um dos maiores Uhum. é saber como escolher o modelo ideal para o seu negócio, né? Como definir isso, né? Como realizar isso, e é através do escopo, né? Através da sua necessidade de negócio, e que o maior desafio é o custo-benefício, que a gente fica naquele stick e puxa, né? Não tá caro, vamos tentar com o menor, não atende tão bem, já não tem tanta qualidade na entrega, então fica, né? É realmente muito stick e puxa, vamos dizer assim, cobertor curto, né? Preço versus Perfeito. benefício, né? Só um outro O ponto aqui pessoal, um rapidinho último, para a gente avançar. segurança falaram aqui também que é bem legal, né? Mas fala aí, Cleiton. É porque eu vi que, agora que eu vi aqui que tem pergunta no, que vem direto pra gente, cara. Não tinha visto isso aqui ainda. Ó, tem uma pergunta aqui que Mesmo? é Nossa. que não necessariamente foi para o público em comum aqui, ó, mas tem uma aqui que é possível escolher expressões que serão tokenizados ou isso não é possível para o curador? Aqui basicamente é o seguinte, de maneira rápida. Tudo aquilo que estiver no prompt será tokenizado, tá? Então, o que você precisa fazer é estruturar bem o seu prompt, o papel do curador é exatamente esse, então você precisa deixar o seu prompt cada vez mais específico e claro para que a IA performa. Então, tudo aquilo que você colocar lá no System Prompt, que você colocar no prompt, será tokenizado, beleza? É. Mas uma coisa é legal, né, Cleiton? Um pouco mais tecnicamente falando. Realmente tudo que está no prompt é tokenizado, mas há técnicas de diminuição de consumo de IA, que são Boa. usar técnicas que a gente chama de chunks. Então, o que acontece? Imagine que ele tem um grande conhecimento, como eu coloquei aqui do laboratório. Ele está falando de unidade de atendimento e está falando de exames. Quando ele fala de unidade de atendimento, ele vai em uma área específica do conhecimento dele para falar de unidade, né? Se eu vou falar de Perfeito. preço, eu vou em outra área específica. Então, ele não consome todo o conhecimento para te dar uma resposta. Então, aí tem essa inteligência lá dentro, né? Você constrói os projetos com essa inteligência lá dentro, de ir
como se fosse áreas do cérebro que armazenam informações diferentes, né? Então ele não precisa acessar a informação toda para produzir uma resposta, ele vai na área específica onde está a resposta daquilo, né? E isso diminui bastante o custo, isso é bem legal, né? Perfeito. Só para explicar que você usou um termo técnico aí do chunk, para a galera poder Desculpa, viu, gente? entender. Mas pensa que o que o Garcia trouxe aqui, ó, pensa que esse PDF, eu tenho milhares de PDFs ali, eu posso ter uma infinidade de PDFs de conteúdo, né? Eu vou pegar e vou fazer o seguinte, eu vou transformar isso aqui num texto, né? Então eu vou transformar isso em texto, em caracteres. A partir disso, a gente faz a quebra de chunks. Então, o que o Garcia trouxe ali de chunks, nada mais é do que eu quebrar esses textos, essas grandes informações em grupos de informações menores. E aí a gente faz o processo de embedding e aí sim esse dado agora vai estar vetorizado para IA consumir especificamente aquele conteúdo dado uma interação do usuário. É uma técnica boa para diminuir o custo, né? Imagina você ter que acessar todo o conhecimento da sua vida para você dar uma resposta, qual que é seu nome, né? Uma Perfeito. brincadeira aqui, mas você acessa uma área específica da cabeça da gente, né? Vamos para o case então, Bom, Garcia? Vamos mostrar esse vamos negócio lá. funcionando? Muito rápido, prometo, prometo, prometo. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Deixa eu abrir aqui uma área específica nossa aqui. Maravilha. Gente, eu vou direto aqui no. Opa, já estão vendo a minha tela, não, né? Peraí, que eu não tô achando ela aqui. Se eu tentar fazer um share de novo, ver se aparece na tela. Agora foi. Gente, vocês vão ver meu WhatsApp, tá? Não tem problema não, né? Deixa eu pegar que já tô dentro do check-up aqui. Ó, maravilha. Todo mundo vendo minha tela com meu WhatsApp aqui, né? Foi. Eu comecei uma conversa aqui, eu simplesmente chamei lá IA, né? Porque qualquer coisa aqui, ele já me deu uma saudação. Esse texto é produzido, obviamente, sob medida, né? Na saudação da forma que eu chamo ele, né? Ele pergunta como eu quero, o que eu pode fazer por mim hoje. Eu falo, ó, quero fazer um exame de xixi. Desculpa, tá? Só para vocês entenderem, eu usei um termo bem Popular. popular. Tá meio lento, mas vai. Agora que foi ler minha mensagem aqui dentro. Eu tô sentindo minha internet meio lenta já tem um tempo aqui já, viu? Ó, maravilha. Ó. Então, ó, tudo bem, né? Em qual cidade você quer fazer? Aí ele já mudou o termo, quer fazer o exame de urina, né? Você possui algum plano de saúde, ele quer saber, né? Me informa as informações, né? Eu quero fazer. Ah, aí eu quero fazer quais exames de urina vocês possuem? Ou seja, tudo isso ele está acessando, olha só. O prompt está respondendo e tudo isso ele está acessando arquivos onde eu coloquei exatamente todos os exames que o laboratório check-up possui. Então, ele está indo na área exatamente de exames nesse momento. Ah, ficou azulzinho, já leu. Então vejam que no prompt não existe essa instrução, tá, gente? Ele está acessando realmente uma base de dados que é o arquivo onde estão as instruções. Vamos ver se ele me passa direitinho. Apesar dessa estar um pouco lento. Ó, maravilha. Ó, tem exame todo tipo do mundo, né? Rotina. Ah, então olha só, também é uma informação que não está no prompt, né? Ah, quero fazer esse de rotina. Só coloquei rotina, tá? Não precisa rotina. Existe algum preparo? Quer me preparar para o exame, né? Tem todo os exames têm procedimentos, né, pessoal? Acho que o preparo de rotina acho que tem que ser o primeiro xixi da manhã, né? Quem já fez já sabe disso, né? Nada disso eu dei de conhecimento, está dentro de arquivos fornecidos pelo laboratório. Peguei o primeiro ali. Ah, lá, instruções, né? Legal, olha lá. Então, ou seja, né? Instruções de coleta de rotina, né? Colher pressionante primeiro xixi. Então, toda a informação então que eu poderia passar para um usuário através de um agente humano, eu poderia estar colocando aqui. Mais uma pergunta. Qual a unidade mais próxima da morada da colina
Colina, é meu bairro, tá? Quero coletar por lá, né? E ele sempre perguntando também se eu tenho plano de saúde, tá? Vocês perceberam isso? Aqui, pessoal, quando o Garcia ele manda uma mensagem, é o que a gente chama de input. Então, esse é o input do Isso. usuário, essa é a entrada. Agora, a OpenAI vai fazer o quê? Ela vai pegar esse texto dele, vai tokenizar e vai dar uma resposta, que é o output. Então, tudo que ela deu de resposta aqui é o output. Tá? Então, ela cobra tanto para poder processar a entrada quanto para saída. Ó, então, olha que legal. E realmente, eu moro na Morada da Colina, unidade Amar, unidade Uberlândia Shopping. Ah, quero fazer na unidade Amar. Pode ser essa mesmo, né? E, meu plano de saúde é Sul-América. Opa, Sul-América, né? Vou colocar aqui, Sul-América. Do jeito que eu quis aqui. Pimba. Porque ele tá toda hora me perguntando, você tem plano de saúde? Tá vendo? Ok, tá aqui, ó, deseja prosseguir, firme, né, uma dessas unidades, é de sua preferência, você possui um plano de saúde? Eu estou respondendo, né, qual unidade que eu quero. Olha que legal, bacana. Ela simplesmente conseguiu o objetivo dela, que é meu exame de xixi que eu falei, né, que é o de rotina, ó, quero fazer o de rotina, ela já me respondeu o preparo, me perguntou a unidade, eu disse, ela me deu as duas mais próximas da minha casa, disse que quero fazer nessa Amar. Então, ó, bacana, você gostaria de realizar então o exame de rotina de urina na unidade Amar, seu plano de saúde é Sul América. Eu posso simplesmente concordar, né, com o agendamento ou não, né, se bem que um exame de urina não há necessidade de agendamento. E encerrar o atendimento, ou encerrar o atendimento por aqui, que eu fiz apenas uma simples consulta. Como é que esse Vortex vê isso, pessoal? Deixa eu abrir aqui uma tela de novo aqui que eu vou mostrar para vocês. Tudo isso que a IA conversou com o Rodrigo Garcia fica armazenado exatamente dentro da plataforma para ser utilizada pelos nossos analistas especialistas aqui. Olha lá, olha aqui. A mesma coisa. Rodrigo Garcia, exatamente atendido hoje, está em navegação do bot ainda, unidade coleta a mar, rotina de urina Sul-América. Ou seja, quando for para um analista fazer um agendamento, ou isso para nós é um lead, ou eu encerrar aqui o atendimento, né, eu posso simplesmente ir lá, fiz todas essas perguntas, encerrei o atendimento, já está gravado lá que eu estou procurando um exame de urina perto da Morada da Colina. Então, isso é um lead, então imagina o que eu posso fazer com essa informação. Isso além de chegar para um operador já com determinado tudo que o usuário precisa, né, dentro do Civorte, quando isso for para alguém agendar ou marcar esse exame médico, além de, vamos dizer assim, já realizar boa parte do trabalho do operador, se o usuário abandonar, isso vira um lead. Então, ou seja, se é alguém para que eu possa entrar em contato, a pessoa está apenas tentando tomar preço, saber valor, saber se o laboratório atende ou não. Alguém para entrar em contato, falar assim, olha, eu vi que você entrou em contato, vamos marcar nosso exame, né? Então, existe realmente muito valor agregado, além de reter os curiosos, né? Pode ser que a pessoa entrou lá dentro somente para saber alguma coisa, ou curiosidade a respeito do laboratório ou não, né? Então, é só um exemplo, tá? O treinamento, como eu mostrei para vocês, todos esses dados, detalhes a respeito das unidades, quais são os exames, todo o procedimento não está no prompt, está realmente na base de dados de treinamento de RAG, tá? Foi só um case que eu quis trazer para vocês, tá? Desculpa estender o horário aí, tá, gente? A gente se empolgou, né, Cleito? Garcia, e só mais uma coisa que eu acho Aham, que é muito legal que esse claro. Vortex faz é o transbordo, né? Se eventualmente o É, humano, né? claro. Aqui, ó, como eu mostrei pro pessoal lá, tinha a opçãozinha, né, de realmente transbordar para o ser humano, caso eu não quisesse ser atendido, tá? Logo aqui, ó, transferir para a gente, voltar ao menu inicial ou encerrar, né? Eu posso ir pro agente, né? Ele já identificou tudo que eu preciso, né? Ah lá, posso transferir para um dos nossos especialistas para realizar seu agendamento? Posso transferir, realmente. Ele já sabe tudo que é necessário. Ou posso concluir o agendamento por aqui também, né? Por que não? Né? Perfeito. Tá bom? Só um outro detalhe rapidinho ali que o Garcia trouxe, é quando vocês olham no texto,
algumas pessoas podem olhar e falar assim, nossa, mas esse texto está muito grande. Aqui foi uma decisão de deixar o texto grande mesmo, tá? Isso você também consegue controlar lá no prompt. Então, eu quero colocar textos menores. Você consegue colocar nas instruções do seu prompt para poder deixar o seu output, a sua saída, da maneira como você quiser. Então, tudo isso você consegue definir lá no seu prompt para poder deixar o agente performando da maneira como você precisa para a sua organização. Eu acredito que nesse momento aqui, é, a gente passou eventualmente por todos os temas que a gente gostaria de passar. Mais uma vez, agradecer a Vou todos vocês sentir que falta ficaram de com a tempo, gente. viu? Vou tentar ter É mais porque a tempo, gente é. empolga, né? A gente É. empolga, a gente gosta muito de falar desse assunto, mas agradecer mais uma vez pela participação de vocês. E mais uma vez aí, Garcia, obrigado pela parceria, meu amigo. Tamo junto sempre. Cleiton, obrigado a você, obrigado à turma aí que realmente investiu o tempo em estar aqui com a gente, tá? Em trocar essa ideia. Desculpem não ter um pouco mais tempo, a gente pode marcar realmente momentos melhores. Então, pode entrar em contato com a gente, quem tiver interesse, quem quiser conhecer mais, entre em contato com o nosso time de executivos, com os nossos SDRs aqui da Vortex. É um prazer a gente poder explicar muito mais para vocês, entender o que pode fazer sentido para o negócio de vocês, tá? Vem conhecer melhor a solução, vem entender um pouquinho mais de inteligência artificial com a gente, né, Cleiton? Valeu Perfeito. demais. Espero vocês na próxima e também em encontros, né? Vamos dizer assim, mais próximos, mais particulares, tá bom?